Você sabia que um dos maiores clássicos do Brasil e o maior clássico de Minas Gerais, depois de mais de 100 anos de história, as equipes ainda não concordam em número de partidas disputadas? Hoje você vai descobrir a história do Clássico Mineiro. No início do século XX, o verdadeiro Clássico Mineiro era disputado entre Atlético Mineiro e América Mineiro, que eram as duas potências do futebol de Minas. Naquela época, o América Mineiro, inclusive, venceu 10 títulos estaduais consecutivos, né, de 1916 até 1925, e o Cruzeiro, né, na época, Palestra Itália, só foi ser fundado em 1921, e a primeira partida disputada entre Cruzeiro e Atlético foi em 1921, quando o então Palestra Itália venceu o Galo por 3-0 no Prado Mineiro. E aí nos anos 20 e 30 essa rivalidade foi se intensificando cada vez mais e tivemos alguns episódios bem emblemáticos desse clássico, como por exemplo a maior goleada da história de forma oficial, que foi quando o Atlético Mineiro enfiou 9-2 no então Palestra Itália, né, Cruzeiro. Episódios como em 1931, quando o Atlético Mineiro venceu o título estadual daquele ano por WO, e também em 1932, quando o campeonato estadual se dividiu em duas ligas diferentes, e todos esses elementos ajudaram a fortalecer ainda mais essa rivalidade. E aí, em 1942, que tivemos a grande mudança de nome, o Palestra Itália começou a se chamar Cruzeiro, e dali em diante Cruzeiro e Atlético Mineiro realmente começariam a dominar o futebol estadual. O América Mineiro ficaria um pouco ali de lado. A rivalidade começou a ganhar força ali nos anos 50, sobretudo após a divisão do título estadual de 1956 e também da inauguração do Mineirão em 1965. Se tornaria uma das grandes rivalidades do futebol brasileiro, até porque o Cruzeiro, anos depois, começaria a formar um grande esquadrão, né, um dos maiores times da história, e também o Atlético Mineiro faria o mesmo. Inclusive, o primeiro clássico disputado no Mineirão terminou em briga, né, após ali uma marcação de um pênalti. Então essas equipes estavam vivendo o primeiro auge realmente da rivalidade. O Cruzeiro tinha um grande time, né, com Tostão, Diceu Lopes, Raul, Piazza, jogadores que jogaram tanto na seleção brasileira, também o Cruzeiro foi campeão brasileiro em 66 e depois, nos anos 70, viria a ser campeão da Libertadores, ganhou títulos estaduais de forma consecutiva, e o Atlético Mineiro também venceu a primeira edição ali do Campeonato Brasileiro, né, em 1971, anteriormente era chamado de Robertão, né, o Taça Brasil, que foi comandado pelo Tele Santana, e depois ali na década de 70 e 80, o Atlético Mineiro começaria a formar também um dos grandes esquadrões do futebol, com Nelinho, Éder, Reinaldo, Luizinho, Toninho Cerezo, dentre outros craques. Conquistou um hexacampeonato mineiro também. Os clubes viveram uma das melhores fases de sua história ali nos anos 60 e 70, o que ajudou ainda mais a alavancar essa rivalidade. Então essa era foi marcada por grandes times dos dois lados, mas também muitas polêmicas, disputas judiciais, provocações e muita violência também entre os torcedores. Inclusive, essa disputa era tão acirrada que o Juscelino Kubitschek, né, mineiro, chamou as duas equipes para protagonizar um clássico da paz em 1960, bem ali na época que tivemos a inauguração da então nova capital do Brasil, né, Brasília. Outro episódio extremamente importante da história desse clássico foi quando Cruzeiro e Atlético Mineiro se enfrentaram ali na última rodada do Campeonato Brasileiro de 2011, onde o Cruzeiro estava brigando para não cair para a segunda divisão. Até aquele momento o Atlético Mineiro já tinha caído para a segunda, só que o Cruzeiro não tinha sido rebaixado até então na sua história, e o Atlético Mineiro chegou na última rodada para enfrentar o seu maior rival, tendo a possibilidade de poder rebaixá-lo. Então era um jogo muito quente, né? Por causa disso, imagina você ser rebaixado ali num confronto direto contra o seu maior rival, e o Atlético Mineiro desperdiçou a chance da vida. Mas não só isso, acabou sofrendo uma das maiores goleadas da história do clássico, né? Levou um 6-1 do Cruzeiro ali no último jogo. Então um confronto extremamente lembrado. E também temos outra goleada muito emblemática na história desse clássico, dessa vez pro lado do Atlético Mineiro, que enfiou um 4-0 no Cruzeiro no primeiro jogo da final do Campeonato Mineiro de 2007, e o quarto gol é muito lembrado e muito emblemático, chamado gol de costas, porque o Vanderlei marcou um gol após uma falha do Cruzeiro ali na saída de bola. Ele roubou a bola e marcou o gol enquanto o Fábio ainda voltava de costas. Então um gol extremamente lembrado e também um jogo muito marcante.
E aí, em 2014, aconteceu um dos maiores episódios da história desse clássico, se não o maior, já que por muito tempo, né, por muitas décadas, se esperava Cruzeiro e Atlético Mineiro decidirem uma grande final, né, de um campeonato nacional ou até mesmo internacional. E em 2014 aconteceu de Atlético Mineiro e Cruzeiro se enfrentarem na final da Copa do Brasil, quando o Atlético Mineiro acabou vencendo o título, né, inclusive vencendo os dois jogos contra o Cruzeiro e se sagrando campeão. E essa época de 2013 e 2014, eu acho que foi o grande auge desse clássico, né? Porque tudo bem, nos anos 60 e 70 foi muito forte também, e as equipes foram muito vencedoras, eu acho que por um maior período de tempo, só que o auge mesmo de 2013 a 2014 foi muito forte, porque Atlético Mineiro e Cruzeiro eram as duas melhores equipes do Brasil e também da América do Sul, né? Já que o Atlético Mineiro ganhou a Libertadores em 2013, ganhou a Recopa Sul-Americana e aí ganhou a Copa do Brasil, e o Cruzeiro ganhou um bicampeonato brasileiro em 2013 e também em 2014, então as equipes viviam o auge ali. E como dito no começo do vídeo, essas equipes não concordam, né, até hoje em número de partidas disputadas, já que ali no período dos anos 20 até os anos 40 teve uma divergência na contagem de jogos devido a alguma falta de registros oficiais. Inclusive, em 2007, houve uma tentativa de unificar, né, o número de partidas e realmente estabelecer um padrão, mas para variar, as duas equipes não aceitaram e continuam cada uma contando, né, a quantidade de jogos que acha o ideal. A questão é, nas duas contagens, tanto do Cruzeiro quanto do Atlético, o Atlético Mineiro tem vantagem sobre o Cruzeiro, inclusive uma boa vantagem, né? O Cruzeiro, historicamente, é um time mais vencedor que o Atlético, né? O Atlético, a única competição que tem mais títulos que o Cruzeiro é o Campeonato Estadual. O Cruzeiro é mais vencedor internacionalmente e também nacionalmente, só que o Atlético Mineiro tem mais vantagens em mata-mata, né? Eliminou mais vezes o Cruzeiro em mata-matas nacionais e também internacionais. O Atlético Mineiro levou vantagem nas quartas de final do Brasileirão de 1986, na semifinal da Copa Ouro em 1993, nas quartas de final do Brasileirão de 99 e também, como dito, na final da Copa do Brasil em 2014. A única vez que o Cruzeiro venceu o Atlético Mineiro num mata-mata nacional ou internacional foi nas quartas de final da Copa do Brasil em 2019. E agora, no momento que eu estou gravando esse vídeo, o Cruzeiro venceu o jogo da ida sobre o Galo por 2-0 na Copa do Brasil e tem tudo para se classificar, né, e quebrar um pouco dessa freguesia nacional e internacional em mata-mata para o Atlético Mineiro, mas o Galo ainda tem chances de avançar. Agora, em finais estaduais, o Cruzeiro leva vantagem sobre o Galo, são 14 vitórias contra 11 do Atlético. O maior público da história do clássico foi em 1969, no Mineirão, quando recebeu 123 mil pessoas e o Cruzeiro venceu o Atlético Mineiro por 1-0. E o maior artilheiro da história do clássico é o Guará, que jogou por muito tempo no Atlético Mineiro ali nos anos 30 e tem 26 gols na história, inclusive nos anos 30, onde o Atlético Mineiro venceu o primeiro campeonato brasileiro da história, que recentemente foi reconhecido, né, esse título brasileiro para o Atlético Mineiro. Deixa aí nos comentários qual é o momento mais marcante desse clássico, na sua opinião, né? Se para os torcedores cruzeirenses é o 6-1 ali em 2011 e para o torcedor atleticano se é a grande final de 2014, deixa aí nos comentários, eu gostaria muito de saber. E aproveite e se inscreva no canal se você ainda não é inscrito para dar aquela ajuda e também para você não perder mais conteúdos como este, não só de rivalidades aqui do futebol brasileiro, mas conteúdos de futebol no geral. Muito obrigado por assistir esse vídeo e até a próxima.